Nesta aula, vamos iniciar uma das partes mais importantes da física, que é a dinâmica. Vamos explicar os seus conceitos básicos, as questões de forças e as grandezas envolvidas, além das situações de equilíbrio. Essa é uma aula da série de dinâmica da física. A dinâmica é definida, então, como o estudo das causas do movimento. Quando formos estudar as causas do movimento, algumas grandezas são importantes. E essas grandezas mais importantes aqui para a gente será o tempo, dado pela letra T, a massa, o espaço, a velocidade e a aceleração. Então, essas grandezas aqui são as grandezas principais que nos farão entender, de certa forma mais fácil, a dinâmica. Dessas grandezas aqui, nós temos as grandezas derivadas, que são as grandezas que aparecem por conta dessas daqui, que nós aprenderemos todas elas aqui no curso de dinâmica. Força, representada pela letra F, energia, quantidade de movimento, vetorial, impulso, também vetorial, trabalho e potência. Cada uma dessas grandezas tem uma aula específica aí para você entender um pouquinho mais fácil. Vamos começar pela grandeza mais estudada aqui na dinâmica, que é a força, que é o ato de empurrar ou puxar. Fazendo isso, ela será responsável pela aceleração dos corpos. Quando nós falamos que a força é responsável pela aceleração dos corpos, nós estamos falando então que um objeto vai ter aceleração. Se ele tem aceleração, ele tem variação da velocidade. Então perceba como as grandezas, que elas são derivadas, vão sempre estar relacionadas com as grandezas principais aqui. A força, nós podemos escrever que é a causa do movimento, ou seja, é ela quem causa o movimento, e a aceleração é o efeito do movimento. Então, isso é muito importante. Uma vez que eu tenho força, eu estarei produzindo uma aceleração no corpo e uma variação de velocidade. Aqui nós estudaremos algumas forças diferentes. Todas elas ou vão empurrar ou vão puxar, serão responsáveis por uma aceleração no corpo, mas nós dividimos aqui em dois tipos: força de campo e força de contato. Como o próprio nome diz, a força de campo é a força que não precisa ter contato, ou é a força que age sem que um corpo encoste no outro. E nós temos aqui três forças a serem estudadas: a força peso, ou a força gravitacional, a força elétrica, que é a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas, e a força magnética, que é a força de atração e repulsão dos polos magnéticos de um ímã. E aqui nós temos 5 forças principais que são estudadas, que são chamadas forças de contato. A primeira, a normal, ou força normal. A força elástica, que é a força mais aplicada em exercícios aqui para a gente em molas, mas pode ser aí um elástico também. A força de tração, que é a força que nós temos em cordas não elásticas, que aí a gente volta para esse conceito. Nós temos a força de atrito, que é a força que vai atrapalhar muito dos movimentos. E aqui, por último, o empuxo, que é a força que aparece nos líquidos. Então, cada uma dessas forças aqui requer um estudo detalhado, pois cada uma será responsável por uma forma diferente de provocar aceleração nos corpos. Quando falamos em força, é inevitável falar na posição de equilíbrio dos corpos. Um corpo está em equilíbrio quando ele está livre da ação de forças. Isso nos remete a duas questões. Ou o corpo não tem força alguma agindo sobre ele, e essa é uma questão apenas teórica, ou as forças que agem sobre o corpo se anulam, fazendo com que a força resultante sobre ele seja zero. E aqui nós temos algo muito importante. Se a força resultante que age sobre um corpo é igual a zero,
disso, nós temos que a aceleração do corpo é igual a zero. Para a aceleração do corpo ser igual a zero, nós temos duas situações. Ou o corpo está parado, velocidade zero, ou o corpo está em MU, movimento retilíneo uniforme, e a sua velocidade é constante. Isso é importante, pois define o caminho a ser seguido na resolução do exercício. Então, aqui nessa aula, nós demos uma introdução das grandezas principais do que é força e das situações de equilíbrio. A seguir, vamos falar das forças de Newton ou das leis de Newton, que são as leis que regem a dinâmica na física. Bons estudos!